Esse é o canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do cavalo. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre a arte e os simbolismos dos animais, esse vídeo é para você. O cavalo é uma das duas subespécies existentes de Equusferus, sendo um mamífero pertencente à família Equidae. A palavra cavalo veio do latim cabalus e a palavra equus significa veloz em grego. O cavalo evoluiu há aproximadamente 50 milhões de anos a partir de uma pequena criatura com vários dedos, denominada Eohippus, até o animal de grande porte e com um único dedo, e que conhecemos nos dias de hoje. Os seres humanos começaram a domesticar cavalos por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Os cavalos são adaptados para correr, permitindo que eles escapem rapidamente dos predadores. Eles possuem um excelente senso de equilíbrio e uma forte resposta de agressividade ou de medo. E assim, os cavalos se colocam em fuga. Os cavalos são capazes de dormir em pé ou deitados, e os potros jovens podem ficar de pé e correr logo após nascerem. Os cavalos vivem entre 25 e 30 anos e exibem uma variedade diversificada de cores, de pelagem e manchas. Os cavalos vivem em grupos liderados geralmente por uma égua. Eles se comunicam por relinchos e formam vínculos de companhia duradouras com os seres humanos. Os olhos dos cavalos possuem um diâmetro em média de 5 centímetros e são os mais largos dentre todos os mamíferos terrestres. A raça mais antiga de cavalos é denominada de árabe e já era conhecida pelos antigos egípcios. Na mitologia celta, a deusa Épona era a deusa da fertilidade e protetora dos cavalos, aparecendo sempre montada em um desses animais. Na mitologia celta, foi a égua Eiotia a primeira deusa, nascida de um cavalo marinho. Para os gregos, o cavalo havia sido gerado da terra por obra do tridente do deus Netuno. Uma das figuras mais emblemáticas da mitologia grega é Pégasus, o cavalo alado de cor branca. Seu pai era Poseidon e sua mãe era Medusa. Quando o herói Perseu derrotou Medusa e cortou sua cabeça, uma gota de sangue dourado caiu sobre as águas, de onde surgiu uma espuma abundantemente branca, e dela surgiu o cavalo Pégaso. Segundo a mitologia grega, após seu nascimento, Pégaso bateu com seus cascos no chão do monte Helicon, fazendo surgir neste local a fonte Hipocrene, que se tornou um símbolo de inspiração para a poesia grega. Domesticado por Atena, Pégaso foi montado pelo guerreiro Belerofonte para combater Quimera. Na mitologia grega, Zeus permitiu que Pégaso subisse aos céus para que passasse a viver junto das estrelas, onde se transformou na constelação de Pégasus. Pégaso está ligado às tempestades e à água. Por isso, Pégaso traz em si o trovão e os raios. É ele o símbolo da criatividade e da imaginação. Ainda na mitologia grega, o cavalo de Troia foi um grande cavalo de madeira construído pelos gregos durante a Guerra de Troia como uma estratégia decisiva para a conquista da cidade fortificada de Troia.
e foi mencionado pela primeira vez na Odisseia de Homero. Alexandre o Grande fundou a cidade de Bucéfala em homenagem a seu cavalo. O imperador Calígula era tão obcecado por seu cavalo Incitatus que ele quis elegê-lo como cônsul. Segundo o Islã, o profeta Maomé ascendeu aos céus montado num cavalo. Uma das figuras mais emblemáticas do período medieval é a do cavaleiro. Os cavaleiros geralmente pertenciam à nobreza e durante as cruzadas se transformaram em defensores da fé contra infiéis e hereges. Para os antigos nativos norte-americanos, ao furtar o cavalo de alguém, estaria se retirando o poder deste determinado alguém. O arquétipo do cavalo representa o poder tanto no mundo físico quanto na esfera espiritual. Em diversas práticas xamânicas ao redor do mundo, o arquétipo do cavalo possibilita que as mentes inconscientes dos curandeiros voem pelos ares em passeios que os levam aos céus e ao contato com as divindades. Antes da domesticação do cavalo, os seres humanos tinham muito mais dificuldade em transportar peso excessivo nos constantes deslocamentos migratórios, bem como havia um gasto demasiado de energia ao percorrer grandes distâncias. Ao domesticarem os cavalos e montarem em seus dorsos, a sensação de leveza do peso do próprio corpo, bem como a velocidade que os seres humanos conseguiram atingir, trouxeram a percepção do vento e da liberdade. O arquétipo do cavalo foi o primeiro animal totêmico da humanidade e foi por meio do estreito e peculiar relacionamento entre estes animais e os seres humanos que os próprios seres humanos modificaram o conceito e a ideia que tinham de si próprios. A domesticação dos cavalos trouxe possibilidades múltiplas e concedeu muito poder aos seres humanos. É extremamente significante que a potência dos veículos automotivos seja, ainda nos dias de hoje, avaliada em cavalos de força, evocando a época em que o cavalo foi extremamente necessário para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Segundo a mitologia dos antigos povos iroquois, certa vez um poderoso xamã estava caminhando pelas planícies centrais americanas na direção da nação Arapaho. Ao chegar bem no alto de uma montanha, este xamã percebeu uma expressiva manada de cavalos selvagens e que corriam em sua direção. Um cavalo negro se aproximou do xamã e se comunicou telepaticamente com este xamã. O cavalo negro expressava em seu relinchar e em seu olhar que havia se originado no grande vazio, de onde tinha origem todas as respostas possíveis. O cavalo negro perguntou se o xamã estava em busca de respostas ou justificativas para as suas próprias ações. O cavalo negro então ofereceu seu dorso ao xamã para quando houvesse essa necessidade, e então partiu num galope veloz. A seguir, um cavalo amarelo se aproximou do andarilho xamã e ofereceu-lhe transporte para o leste, onde reside a iluminação do nascer do sol, pois assim o xamã poderia partilhar com os outros seres humanos as respostas que lá encontrasse, instruindo estes seres humanos e os iluminando. O xamã agradeceu e o cavalo foi embora e continuou sua jornada. Em seguida, um cavalo vermelho então se aproximou do xamã. Ele trazia a mensagem a respeito da leveza, contida no equilíbrio entre o trabalho, o poder e a alegria dos divertimentos.
O cavalo vermelho advertiu o xamã para que prestasse mais atenção naqueles que trabalhavam duro e, ainda assim, mantinham o senso de humor, a alegria e a leveza nas palavras. E assim, o cavalo vermelho também partiu e sumiu no horizonte. Quando o xamã já estava bem próximo do seu destino e já podia perceber ao longe a nação Arapaho, um cavalo branco se destacou da manada selvagem e foi ao encontro do xamã. O cavalo branco permitiu que o xamã montasse em seu dorso para receber a sabedoria do poder do arquétipo do cavalo. O cavalo branco trazia o poder do equilíbrio. O equilíbrio e não o abuso do poder é o único caminho para a verdadeira sabedoria. O cavalo branco trouxe a mensagem que o xamã estava realizando aquela viagem no intuito de aliviar o sofrimento de outros seres humanos, partilhando conhecimento e realizando rituais sagrados de cura, de autoconhecimento e de conexão profunda com a Mãe Terra. Ao entender que era apenas um instrumento de cura para a sua nação, o xamã percebeu o poder da humildade. O poder da humildade que somente é oferecido a quem o merece, a quem está predisposto a dividir sua sabedoria com discernimento e equilíbrio. Assim, o xamã também ressignificou a noção de sua própria existência e, ao chegar na nação Arapaho, o xamã compartilhou os presentes da sabedoria que recebera dos diferentes lados do arquétipo do cavalo ao longo de sua jornada. Ao se aproximar do arquétipo do cavalo, sente-se a necessidade e o poder que o equilíbrio fornece. Ao se aproximar do arquétipo do cavalo, se percebe que o verdadeiro poder é a sabedoria e que a sabedoria só é obtida quando se mantém viva na lembrança o maior número de experiências vividas na sua própria vida. O arquétipo do cavalo espelha que a sabedoria nasce ao se recordar das inúmeras jornadas, das inúmeras experiências vividas. O arquétipo do cavalo espelha que a compaixão, o amor e a disposição para ensinar e compartilhar os dons e os talentos que cada um traz de maneira singular e diferenciada constituem as verdadeiras fontes de potência. Ao nos distanciarmos do arquétipo do cavalo, o ego domina a personalidade do indivíduo, deixando este mesmo indivíduo incapaz de perceber a falta de respeito nas relações. Ao se distanciar do arquétipo do cavalo, se aproxima do abuso de autoridade e das reações violentas. Ao se distanciar do arquétipo do cavalo, perde-se as lembranças das próprias imperfeições e julgamos negativamente os outros indivíduos por ações que nós mesmos já cometemos em momentos de fraqueza no passado. O arquétipo do cavalo nos espelha a ideia de compaixão pelos indivíduos iludidos pelo falso poder da força, da grosseria e dos abusos físicos ou psicológicos. O arquétipo do cavalo espelha o ideal de equilíbrio nas relações entre todos os seres vivos e com o planeta Terra. O arquétipo do cavalo conscientiza que todos os caminhos são igualmente válidos e deve-se permitir e aceitar que cada ser enverede pelas experiências da vida que lhe parecer mais adequada. Assim, o arquétipo do cavalo oferece a sensação de poder e glória proporcionados pelo profundo sentimento de unidade com todos os diferentes seres vivos.
Este é o verdadeiro presente que as diferentes cores do arquétipo do cavalo pode oferecer. O arquétipo do cavalo reflete uma jornada onde o ego não tem lugar, estabelecendo uma ponte direta com a presença do nós, pois é no lugar do entre onde todas as cores, onde todas as diferenças são reconhecidas como reflexos e expressões da mesma unidade. O arquétipo do cavalo nos espelha a compaixão. O arquétipo do cavalo encoraja a compreensão das diferenças para que exista a possibilidade de se galopar de forma potente os ventos do destino. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!